Eu vou começar aqui com lápis 2B, eu vou intensificando essas partes que são um pouco mais escuras, como aqui a linha da pálpebra. Eu vou marcando ela, deixando um pouco mais acentuada. Aproveito para fazer aqui também os cílios. Todas as partes mais escuras do desenho, eu começo fazendo primeiro, sempre faço isso. Faço primeiro as partes mais escuras e depois é que eu passo para outras partes. Aqui também em volta da íris a gente vai escurecendo. Eu deixei a ponta do lápis bem fina porque é um desenho pequeno, né? Quanto mais pequeno é o desenho, quanto mais pequeno é o detalhe que você for fazer, né? Você tem que deixar a ponta do lápis um pouco mais fina ou usar, quem sabe, uma lapiseira para você conseguir mais precisão. Os cílios nessa parte de baixo também. E vou preencher aqui a pupila, deixando um tom escuro. E em volta da íris eu vou jogando um degradê para dentro. Tudo isso ainda com lápis 2B da Faber-Castell. Agora com o cotonete eu vou passar aqui em cima dessa linha da pálpebra. Observe, quando eu faço isso, já começa a dar uma profundidade. Eu vou insistindo, passando várias vezes em cima dessa linha e vai deixando de ser um traço e dando aí uma impressão de profundidade na pele, né? Então esse é o resultado que a gente quer. Aproveito também para passar em outras partes. E agora com a lapiseira 05 e um grafite 4B, a gente vai intensificar ainda mais nessas partes escuras. Como aqui os cílios, por exemplo, eu quero um tom bem mais escuro, então eu vou acentuando. Veja que primeiro a gente fez uma camada com um lápis um pouco mais claro. E agora já usando uma graduação escura. Eu estou usando aqui o papel Canson 140 gramas. Inclusive esse foi o papel que eu comecei lá no início, quando eu comecei a desenhar, fazer desenhos realistas. Eu comecei com um bloco de papel Canson 140 gramas e é exatamente esse papel que eu estou usando aqui também nesse desenho. É um papel que eu gosto bastante, apesar de ele ter um pouquinho de textura, mas para mim isso, dependendo do desenho, é até legal. E para intensificar mais as sombras, eu vou passar agora o pincel número 4. Lembrando que a referência desse desenho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar, baixar e colocar em prática também. É o que você aprender aqui nessa videoaula. Na descrição também vai estar os links dos meus dois cursos. Um curso de desenhos realistas voltado para iniciante e um curso completo do iniciante ao avançado. Aproveita aqui a sujeira do cotonete, que já está um pouco carregado de grafite, e vou jogando também um sombreamento aqui em volta do olho. Então só com isso você observa aí que eu já deixei um tom acinzentado. Aproveito também para fazer essa parte branca do olho. E agora eu vou escurecer um pouco mais utilizando o lápis HB. Aqui também é um pouquinho mais escuro, então eu passo o lápis HB. Veja que eu passei uma primeira camada apenas com o cotonete e agora uma segunda camada utilizando o lápis, né? Em toda essa parte que é em volta do olho. Agora com a borracha elétrica, vamos fazer um brilho que tem aqui na íris. E de volta com o lápis HB, vamos continuar fazendo esse sombreamento aqui na pele. Vou preenchendo com movimentos bem curtos, deixando o máximo preenchido possível, né? Colocando a maior quantidade de grafite, não apenas fazendo alguns traços e já voltar espalhando. E com o lenço de papel, a gente vai espalhar, né, esse trabalho que a gente fez aqui com o lápis. E já volto escurecendo um pouquinho mais com o lápis 2B dessa vez. Veja que é um trabalho de camadas.
eu passo uma camada mais clara, lembrando que esse é um papel poroso, tá bom? Se fosse no lana Bristol, por exemplo, que é um papel extremamente liso, talvez não seria necessário trabalhar com tantas camadas. Mas aqui, como é um papel poroso, eu quero deixar um sombreamento mais uniforme, um sombreamento mais legal, eu faço por camadas, uso graduações mais claras, espalho, depois graduações mais escuras. Aqui eu passei o HB, esfumei, passei o 2B e já estou esfumando novamente. Agora com o lápis 6B bem apontado, já vou fazer aqui a sobrancelha. É importante você observar o sentido dos fios, beleza? Veja como eles vão ficando inclinados à medida que a gente vai avançando aqui para a direita. Olha só, aqui eu já começo puxando os fios no sentido contrário, da direita para a esquerda. Aqui é muito importante que o lápis esteja com a ponta bem fina. Com o pincel, a gente vai tirar esse aspecto meio granulado que fica, né? Quando a gente usa uma graduação muito escura, nesse papel mais poroso. Mas com o pincel, a gente consegue um resultado bem legal, a gente consegue deixar mais homogêneo. E também escurece um pouco mais, né? Então eu volto novamente, quantas vezes forem necessárias, né? Voltando, fazendo algum preenchimento a mais para deixar a sobrancelha com mais fios. Aqui também a gente pode ir retocando, conforme a gente vai vendo que clareou um pouco as partes que a gente já fez. A gente pode voltar retocando, escurecendo um pouco mais, como é aqui nos cílios, também aqui em volta da íris. Eu vou acentuando um pouquinho mais, deixando o tom um pouquinho mais escuro. E aqui agora vamos dar continuidade ao sombreamento utilizando o lápis HB. Vamos fazer agora essa parte aqui do nariz. E volto espalhando aqui com o cotonete. E vou fazendo também aqui a sobrancelha e os cílios, né, que aparece desse outro lado, já que o rosto está de perfil, claro que não vai aparecer completo, vai aparecer apenas uma pequena parte. E aproveito ainda a lapiseira para fazer essas partes escuras aqui do nariz, né? E aqui eu vou dando continuidade no sombreamento, preenchendo toda essa área do nariz com lápis HB, que é a primeira camada, beleza? E já espalho essa primeira camada aqui com lenço de papel. Passe o lenço de papel bem de leve, porque se você forçar, a possibilidade de ficar manchado o desenho é muito grande. Então passa com uma intensidade de leve, só mesmo para espalhar ali o grafite, tirar aquele aspecto rabiscado do lápis, mas não passando forte, tentando escurecer o desenho. Se você quer escurecer mais, use graduações maiores de lápis, depois espalha, mas não force o lenço de papel, beleza? Aqui escurecendo aqui as narinas. Com a lapiseira 05, desse outro lado também jogando um pouco mais de sombreamento. Agora com o lápis 2B, a gente vai fazer a segunda camada do sombreamento. Vou passar no mesmo lugar onde eu passei o lápis HB, porém agora, como é um lápis um pouquinho mais escuro, a gente vai conseguindo sombreamento mais escuro também. Não tenha medo de escurecer, tá? Faça quantas camadas forem necessárias. Se você passou o lápis HB
Passou o lápis 2B e você ainda percebeu que ficou claro, você pode pegar um lápis 4B, por exemplo, e escurecendo mais, né? Então já vou espalhando agora o trabalho que eu fiz com o lápis 2B, utilizando lenço de papel que já está um pouco sujo de grafite também, porque se você pega um lenço de papel novo, que você não passou no grafite, ele está completamente branco, o que acontece? Ele vai acabar tirando muito grafite do seu desenho, deixando o sombreamento mais claro, e assim você não consegue escurecer nunca. Então pense nisso, se você está fazendo um sombreamento um pouco mais escuro, pegue um lenço de papel que você já usou no desenho para espalhar, beleza? Aqui na narina eu passo o pincel, porque eu quero deixar esse tom mais escuro e ao mesmo tempo também desfazer ali a porosidade. Desse outro lado aqui também. Vou jogar um pouco do sombreamento aqui também nessa parte de cima, para fazer um pouco mais de sentido, né? E vamos espalhar com cuidado para não acabar desfazendo os fios da sobrancelha. E para finalizar o nosso desenho, eu vou pegar aqui o lápis borracha e vou fazer alguns brilhos aqui no nariz. Conforme eu vou vendo onde tem brilho, eu vou fazendo, vou passando o lápis borracha aqui, meio que girando. Vou corrigindo um pouco o brilho aqui também com o cotonete, né? Se ficou um pouco estourado e tal. Aqui também dou algumas batidinhas só para clarear um pouco. Então fique de olho na referência, comece a observar onde tem brilhos e você vai fazendo isso também com lápis borracha. Se você quiser também pode fazer com a caneta borracha. Aqui também tem uns brilhos bem pequenos. E assim a gente vai finalizando essa videoaula. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê então em um próximo vídeo. Valeu? Grande abraço. Fui!